Meu nome é Cris Cidade, você está no Tarologice. Esse é o primeiro vídeo deste canal, então muito obrigada por você estar aqui comigo nesse momento. Com muito carinho, muito amor que eu trago a mensagem. É um processo novo, então desculpe um pouco a dicção, às vezes um ruído, a gente está aprendendo um pouquinho, mas é com muito amor que eu trago essa mensagem para vocês e espero que vocês gostem. Na descrição do vídeo eu deixei o link para as consultas particulares, tem as minhas redes sociais, me segue lá também. Deixa seu like, seu comentário, é muito importante para o canal, ainda mais nesse processo de início, né, se tornar relevante aqui dentro do YouTube. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Essa leitura é uma leitura atemporal e intuitiva. Então, a gente não tem um tema específico, não tem um signo específico. A gente vai abrir as cartas e a gente vai entender qual é a mensagem que a gente precisa ouvir hoje. E eu falo a gente porque sempre tem uma mensagem pra mim também. Mas pra começar, eu vou tirar 3 palavrinhas que eu escrevi aqui. Várias palavrinhas completamente aleatórias. A gente vai tirar essas 3 palavrinhas e elas vão ser o guia para nossa leitura. Pode ser que daqui você já saiba se é uma leitura para você, se você quiser enviar para alguém que precise ouvir a mensagem também. Enfim, vamos começar. Vou dar só uma chacoalhada aqui. Isso. Respira fundo. Esteja aqui comigo nesse momento presente. Traga os seus pensamentos para cá. E boa sorte pra gente. Vamos começar com a primeira palavrinha. Ancestralidade. Primeira palavra já diz muito quão forte vai ser essa leitura. Quão profunda, talvez, né? Temperança. Uou! Mais uma, por favor. E o autoconhecimento. Nossa, 3 palavras bastante fortes aqui. Bom, vou colocar aqui do lado pra gente começar a leitura. Vou deixar esse baralho aqui também. Eu vou pegar o baralho do Osho. Para cada palavra vai ser uma carta. Eu já deixei bastante embaralhado. Então, eu vou só cortar aqui pra gente começar e saber do que a gente vai falar. Tô sentindo um pouco de nervoso, assim, uma certa inquietude, sabe? Vamos lá, ancestralidade. O que essa palavra está fazendo aqui? Na mesa. Nossa, gente, que lindo. Nós somos o mundo, que é o 10 de ouros no baralho tradicional. Temperança. Temperança. A criatividade. Número 3. O arcano maior da Imperatriz. Gente, podemos estar falando, de fato, do nosso lado feminino aqui, né? A carta da Imperatriz, ela remete muito a isso. E as gestações, enfim. Vou tirar mais uma pra gente finalizar a primeira parte e a gente comenta sobre as outras cartas. Autoconhecimento. 3 de ouros. Mais uma carta de ouros na mesa. Vamos ver aqui. No fundo do deck, 4 de espadas com o adiamento. A carta do 6 dos arcanos maiores, que é a carta dos enamorados, mas aqui eles chamam dos amantes. E mais um 2, o 2 de ouros, momento a momento. Muito ouro na mesa, né? Vamos lá. Aqui, já logo de cara, assim, eu sinto uma forte energia feminina aqui. Pode ser que eu esteja falando com homens e mulheres. O baralho não tem
um gênero específico, né? Nós temos os dois lados, o masculino e o feminino dentro da gente, né? Os dois polos. Então a gente está falando aqui de um lado feminino, né? A gente está falando talvez de um resgate desse lado feminino, ou encontrarmos as fontes para nos nutrirmos de fato com o lado feminino, né? Esse lado nosso, ele fala sobre recebermos o merecimento, cocriação, gestação, né? Fala assim sobre gravidez, fala sobre um lado materno também. Pode ser que esse lado feminino, com ancestralidade, seja aí com nossa mãe, nossa avó, enfim. A gente vai dar a gente vai clarificar com o baralho tradicional, mas a priori aqui nessas primeiras cartas, a gente fala sobre uma completude, né? Sobre esse lado feminino, claro, e com a carta da orientação, debaixo da palavra autoconhecimento, eu sinto muito a espiritualidade trabalhando, né, nesse jogo. Muito forte aqui. O 3 de ouros me remete muito a nossa egrégora, a um trabalho em equipe. Algo aqui tá transmutando, certo? A ancestralidade com Nós Somos o Mundo, que é o 10 de ouros, a gente pode estar falando também sobre família, né? Então perceba, tem todo aqui, de fato, assim, um entorno familiar muito presente. E a família que eu digo, não necessariamente são famílias consanguíneas, mas o que nós entendemos como família. Pode ser um grupo de amizades, por exemplo? Pode, né? Pessoas que nós consideramos a nossa família, né? Então perceba, nossa, eu vou arrepiar inteirinha aqui. Tá muito presente esse contexto familiar. O 10 de ouros, no baralho tradicional, fala sobre uma situação onde a família está bem, né? Mas com a ancestralidade, eu sinto esse resgate familiar, um resgate necessário sobre conceito de família, né? O que nós consideramos família, né? E assim, mais uma vez eu vou reiterar porque eu tô numa sensação muito forte aqui sobre mãe, né? Pode ser que a gente esteja falando sobre a conexão com as nossas mães, pode ser também a nossa mãe terra, né? A gente tem várias mães, né? Eu digo assim. Vou trazer uma situação muito particular aqui, que eu tenho várias mães, né? Eu tenho a mãe biológica, eu tenho a mãe adotiva, então logo eu tenho minha avó adotiva, eu tenho outras mães espalhadas que eu considero, assim, que são pessoas extremamente importantes pra mim, então eu também considero elas minhas mães, amigas também. Então a gente tem assim um lado feminino gritando aqui para ser ouvido, tá? Pedindo muito esse autoconhecimento pra gente perceber a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, trabalhando para que a gente olhe para esse lado com mais carinho, certo? Entendendo o tempo das coisas, os propósitos das coisas, né? O porquê às vezes a gente não se dá bem, não se dá bem muito com a nossa mãe e se dá muito bem com a mãe de uma amiga, por exemplo, né? Esses conceitos enraizados sobre família, sobre pais, sobre parentes, sobre relações hierárquicas muitas vezes, né? Porque a gente tem uma coerção e uma construção social muito presente dentro das nossas famílias, né? O lado feminino dentro das nossas famílias. Qual é o papel desse lado feminino? Qual é o nosso papel dentro desse contexto feminino da nossa família, né? E mais uma vez, né, a gente não tem gêneros específicos aqui. A gente pode... a gente está falando sobre o nosso eu feminino. Onde nós estamos, de fato, nos colocando, nos percebendo dentro desse lado feminino familiar, certo? A carta do Nós Somos o Mundo, ela traz essa completude sobre como tudo está muito ligado. Uma coisa na outra está muito ligado. Independente da religião, independente das nossas crenças, a vida ela tem um propósito maior. E a nossa família, ela é muito um âmbito sobre as nossas dores, os nossos resgates, até os nossos contratos mesmos, com nós mesmos.
do nosso próprio crescimento, das nossas percepções de nós mesmos, trabalharmos os traumas, os padrões, né? De fato, curar a nossa ancestralidade. Me veio uma palavra aqui muito, muito forte, que é perdão. Ai, me emocionei. Onde a gente precisa trabalhar esse perdão, né? Nos perdoarmos nossas mães, né? Entendermos esse contexto de uma forma com mais paciência, com essa temperança, né? Que me vem muito amor, né? Com a carta da criatividade, é muito amor, assim. Trabalhar esse amor, esse afeto, né? Vamos continuar, então. Nós somos o mundo. Nossa, gente, leitura forte. Meu Deus. Nós somos o mundo. Nossa, espiritualidade é maravilhosa. 4 de paus. Mais uma vez a gente está falando de casa, de nossas estruturas familiares, né? 4 de paus fala sobre casamento, mas é muito forte a presença da nossa estrutura física. Às vezes é o nosso próprio lar mesmo, né? As relações dentro da nossa casa, o nosso papel dentro desta casa. Nosso papel como filho, nosso papel como mãe, nosso papel como irmã. Vamos continuar. Temperança e a criatividade. 6 de paus. A carta do 6 de paus, ela fala sobre autorreconhecimento, né? Fala de... uma certa celebração, quando você conquista algo, né? Você se sente reconhecido, né? Você se sente, talvez, homenageado, você se sente pertencendo, você se sente... enfim... Você se sente bem naquela transição daquele lugar, daquele momento que você está passando. E por último, a carta da orientação. Eita, nós. Caíram 2 cartas aqui. Vou deixar porque eu vou aceitar. No fundo do deck, o Imperador, o Eremita e a carta do 10 de copas. Do 9 de copas, desculpa. Nossa, gente, que leitura forte. Sério, eu tô arrepiando inteirinha. Vamos lá, gente. Com a orientação, saiu o Cavaleiro de Espadas e o Rei de Espadas. Então, perceba. E com o fundo do deck, o Imperador, né? E eu vou deixar isso bem enfático aqui, porque pode ser que dentro dessa ancestralidade, dessa orientação, né? Reiterando, eu sinto muito o lado espiritual, assim, trabalhando, né? Uma egrégora trabalhando aqui. Te trazendo situações com esse Cavaleiro de Espadas, te trazendo situações, te trazendo pensamentos, mensagens, insights. O Cavaleiro de Espadas, ele é como se fosse um mensageiro. E ele luta por algo que é muito certo para ele, né? Ele pega a espada dele e vai. Ele enfrenta as batalhas dele, né? Então eu sinto essas chegadas desses insights, essas sensações muito latentes, né? E com uma orientação muito presente da nossa espiritualidade, sabe? Às vezes a gente está passando por uma situação que mexe muito com a gente, né? E no fundo, às vezes a gente se questiona, mas por que isso acontece comigo, né? E aqui com esse cavaleiro e a orientação, né, o 3 de ouros, vem falando desse trabalho em equipe, do quanto às vezes é necessário que a gente passe por situações aversivas para a gente entender maior o nosso propósito. O que de fato nós estamos tirando dessa situação, né? O que a gente precisa aprender, né? Esse autoconhecimento. O que a gente precisa aprender com isso? Onde está o nosso eu diante das circunstâncias, né? E qual é de fato a minha responsabilidade, né? Os meus deveres e as minhas obrigações. Também, claro, o meu reconhecimento diante disso, né? Entendermos as situações de forma mais equilibrada, com mais temperança, né? E muito importante, aqui a gente fechou com o Rei de Espadas, né? A gente pode estar falando de uma pessoa, mais uma vez, não tem gênero. Pode ser que a gente esteja falando de um mentor, de fato que seja um homem, por conta desse imperador, né? Ter essa figura, um homem pode ser
Uma pessoa talvez já desencarnada, pode ser uma pessoa presente na sua vida, um pai, um tio, um avô, um amigo que vem te trazendo também essas orientações, né, te trazendo esse foco pro seu eu, voltando para si com a carta do autoconhecimento. Uma pessoa extremamente... o Rei de Espadas, ele tem muito ligação com o ar, né? Então, pode ser uma pessoa extremamente racional, uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa que te traz esse pilar quando muitas vezes a confusão tá ali, os sentimentos estão bagunçados, mas é a pessoa onde você se agarra. Então, pode ser que seja um mentor, sim, mas pode ser que seja também uma pessoa encarnada ainda, né? Muito presente aqui o signo de ar, né? Muito presente com essa última carta do Rei de Espadas. Então pode ser que seja de fato uma pessoa que você esteja lidando que tem algum signo de ar no mapa muito forte, né? Que mais aqui? Com a carta da criatividade, né, juntando com esse rei, a gente pode também estar falando sobre nossos pais de uma forma geral, né? O nosso relacionamento com os nossos pais, né? Tem um processo aqui muito importante sobre a cura, né, desse ambiente familiar, dessas relações familiares que a gente estabeleceu. Às vezes a gente acha que a gente não se conecta com a nossa família, né? Que a gente está naquele lugar, mas as coisas não fazem sentido, a gente não se sente pertencendo, a gente não se sente acolhido, a gente se sente invalidado muitas vezes. Mas o jogo aqui tá falando de uma questão maior, assim, perceba que dentro desse processo, das vezes a gente se questionar, colocar em questão mesmo os nossos sentimentos, justamente pra gente olhar uma coisa um pouco mais profunda, né, que é essa parte da nossa ancestralidade. Não é uma coisa de venerar relações tóxicas, mas não, longe disso. Mas é entendermos que tudo que acontece, né, dentro desse ambiente, a gente tem um papel crucial nele. E que às vezes, de fato, é só para o nosso autoconhecimento, para nos entendermos, nos impormos como seres, né, impormos nossos limites, impormos nossas vontades. Mas aqui fala assim desse resgate muito íntimo e fazer as pazes com ele. Mais uma vez me veio a palavra perdão aqui, sabe? Perdoarmos o que não foi, perdoarmos o que nós não conseguimos fazer, não só como mãe, como filho, enfim, né? Desse âmbito muito feminino, dentro dos nossos propósitos, dentro da nosso papel familiar, nos perdoarmos, entendermos que tudo tem um propósito, né? De novo, não é uma romantização sobre as relações tóxicas e tudo é um aprendizado. Sim, tudo é um aprendizado, mas dentro desse processo, nos entendermos como seres, resgatarmos esse íntimo nosso, essa grandeza dessa imperatriz que é tão poderosa, né? Ela é a rainha das rainhas, assim, que é tão poderoso, entendermos essa função diante do universo é essencial para o nosso autoconhecimento, né? Não só o lado feminino como o masculino, claro, mas a gente está falando aqui, né, de fato dessa energia principal do jogo, é o meio do jogo, né? Entendermos que a busca disso é o que vai trazer esse reconhecimento. Entendermos o nosso papel dentro desse contexto é o que vai trazer nosso reconhecimento, o que a gente tanto procura. Fazer as pazes com esse lado feminino, fazer as pazes com a nossa ancestralidade. Não de fato, assim, ou mais uma vez, não às vezes com a nossa, minha família é extremamente tóxica, eu não quero nem saber. Tudo bem, né? Aqui a gente não fala de falso moralismo, nem nada disso. Mas então, esse lado interno nosso, né? O lado feminino do que a gente carrega. Às vezes a gente tá falando de autoestima, aceitação do nosso próprio corpo, aceitação e quebras também dos paradigmas sociais, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que nos pune muito, nos castra muito. Então, a busca desse autoconhecimento, mas entendendo o nosso papel diante desse mundo, né? Esse lado feminino, o quanto ele é importante para a cocriação do nosso próprio universo, dentro de si mesmo, né? Dentro do nosso papel, dentro das nossas relações, enfim. Nossa, gente, que leitura forte. Eu acho que vai ficar um pouco redundante eu continuar falando assim, porque foi muito forte, muito latente
esse sentimento, assim, familiar, sabe? Então, acho que a gente foi bem profundo, assim. Então, tudo isso é o que eu tenho pra gente hoje. Foi uma leitura muito intensa pra mim, né? Porque eu acredito que essa busca do feminino, do equilíbrio do feminino, ela é constante, né? Por N motivos. A gente vive nessa sociedade que a gente tem que ir rompendo essas estruturas, sejam familiares também, né? Das concepções do que é família, do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é ser filha. Os nossos papéis diante dessas circunstâncias, né? Então foi uma leitura bem intensa que eu senti muito a procura do perdoar, ter paciência, encontrarmos o nosso processo, da nossa validação, não deixar as circunstâncias nos invalidarem, com toda certeza, isso aqui está no nosso autoconhecimento, mas principalmente cultivar esse lado de forma saudável, equilibrada, e nos permitirmos também acessar essas dores para que de fato a gente consiga curar, nos perdoarmos em primeiro lugar e perdoar essa ancestralidade, né? Talvez um padrão, enfim, algo que a gente já vem construindo com essa relação já há algum tempo, né? Uou, gente, que leitura, meu Deus! Nossa, que leitura! Eu agradeço demais por você estar aqui comigo até agora. Muito, muito obrigada. Eu espero que essa mensagem chegue com muito amor, muito carinho até você, até quem precisa. É com muita gratificação, eu não canso de agradecer por estar aqui nesse momento, por poder compartilhar um pouco de mim com vocês, porque aqui é uma troca de energia muito forte que eu sinto. Eu nunca estou sozinha, né? Eu tenho minha egrégora que sempre está comigo, meus mentores que sempre estão comigo e que me auxiliam e conseguir passar essa mensagem de forma muito clara para vocês, e espero que isso ajude quem precisa e que a gente consiga ainda mais olharmos para nós mesmos com mais carinho, porque esse é o intuito desse canal, é a gente conseguir traçar essa caminhada da vida. Claro, né, a gente precisa curar as dores, mas trazer essa nova percepção de si mesmo e de mundo para o nosso eu interior, buscarmos a nossa espiritualidade, e para que possamos continuar nessa busca, né, com esse equilíbrio. Eu agradeço imensamente as pessoas também que me ajudaram nessa caminhada. Esse é o meu primeiro vídeo, então não posso deixar de agradecer, porque foram pessoas que confiaram em mim, pessoas que me ajudaram desde o começo, né, me deram forças e todo o meu processo para estar aqui e também conseguir passar isso enfim, com a clareza que eu gostaria, né? Não só com os estudos, mas a força dos meus amigos, enfim, das pessoas que foram envolvidas nesse processo, que para mim é muito importante. E espero que toda essa luz, esse amor e esse carinho chegue até você e que esse momento seja de muita clareza para sua vida, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.